ciência que diz. O mesmo Albert Einstein também disse o seguinte, que a ciência sem a religião é aleijada, e a religião sem a ciência é cega. Robert Jastrow, que é um americano, difícil de falar o nome dele, que ele é o diretor do Instituto Espacial para Estudos da NASA, ele declarou categoricamente o seguinte: fascina-me alguns acontecimentos na astronomia atual. As evidências astronômicas conduzem ao ponto de vista bíblico da origem do mundo. Ao ponto de vista bíblico da origem do mundo. E que ponto de vista bíblico é esse? Gênesis capítulo de número 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vale lembrar que quem disse isso não é cristão. Vale lembrar que quem disse isso não era cristão. A grande maioria desses que chegaram a esse tipo de conclusão eram ateus. Pessoas que nem sequer acreditavam em Deus. E muitos ainda, por assim dizer, não acreditam. Não muito tempo atrás, os cientistas em contradição com a Bíblia, preste atenção, isso é importante para você. Não muito tempo atrás, os cientistas, em contradição com a Bíblia, eles afirmavam que o universo não teve princípio. Mas esse Robert Jastrow, que fez alguns estudos a mais, que refutam essa questão, ele dizia assim, olha, agora vemos que como as evidências astronômicas levam a um conceito bíblico sobre a origem do mundo. Os pormenores diferem, mas os elementos essenciais nos relatos astronômicos e nos relatos bíblicos de Gênesis são os mesmos. É interessante isso, que quando nós ouvimos isso vindo da ciência, alegra o nosso coração. Porque não é só o crente que fala a respeito dessas coisas. Não é só os cristãos que falam a respeito dessas coisas. Veja bem, a ciência pesquisou e a conclusão foi unânime. E a grande pergunta é a seguinte: os milhões de estrelas que existem no céu, surgiu por acaso? É a ciência que faz essa pergunta, não sou eu. Os milhões e milhões e milhares de milhares, os bilhões de estrelas que existem no espaço, surgiu por acaso? O planeta Terra tem uma camada que é impossível, sem ela, a sobrevivência de todo e qualquer ser humano aqui na Terra. Essa camada chamada ozônio, também é por acaso? Essa camada chamada ozônio também é por acaso? Pense nos depósitos de carbono, de zinco, de urânio, de ouro que o planeta possui, que é uma das maiores riquezas que existe aqui no nosso planeta. Também é por acaso? Que é de lá que nós extraímos, extraímos a riqueza que o mundo possui. O ar que nós respiramos, que tem aproximadamente 80 quilômetros de espessura, também é por acaso? Que é exatamente a medida necessária para manter a vida aqui na Terra. Isso também é por acaso? Toda essa harmonia que existe no nosso planeta é por acaso? O que é que impede os lagos que se congelem até o fim, impossibilitando assim a sobrevivência dos peixes? Seria isso também por acaso? Como explicar a questão da atração magnética? Não tem resposta. Os milhões e milhões e milhares de espécies de peixe que existem no mar, também é por acaso? Você sabia que existem peixes que são transparentes? Você sabia disso? Existem peixes que ele parece uma bolha de água. Para enxergar ele, o sujeito tem que chegar bem pertinho, com um material, um equipamento forte, por assim dizer. E se ele passar a mão por detrás desse peixe, ele vê a mão dele passando por detrás dele, como se fosse uma bolha de água. Isso daí é por acaso? Os milhões e milhões de peixes e espécies de peixe, tudo isso é por acaso? Este Robert Jastrow, em uma de suas entrevistas, em uma revista internacional, ele fez algumas declarações que eu vou mostrar aqui para vocês já já. O planeta Terra, ele possui, veja bem, 12,756,3 quilômetros de
de extensão. O planeta Terra, esse que você mora nele, ele possui 12,756,3 quilômetros de extensão. Isso é por acaso? O Sol, ele é pelo menos 1 bilhão e 300 vezes maior do que o planeta Terra. Isso é por acaso? Eu não disse 1 milhão e 300, eu disse 1 bilhão e 300 vezes maior do que o planeta Terra. Isso também é por acaso? Existem estrelas que são pelo menos 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Isso também é por acaso? Tudo isso surgiu do nada? Big Bang? Quem foi que criou esse negócio? Quem é que está por detrás de tudo isso? Eu vou repetir: existem estrelas que são maior do que o Sol, pelo menos 1 bilhão de vezes, e ainda existe espaço para elas ficarem viajando de um lado para o outro na velocidade da luz, que é pelo menos de 300 milhões de quilômetros por segundo. Uma estrela que é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol, e o Sol é maior do que o planeta Terra 1 bilhão e 300 milhões de vezes. E essas estrelas estão viajando de um lado para o outro na velocidade da luz, e tem espaço para elas ficarem viajando de um lado para o outro e não se chocar uma na outra. Isso também é por acaso? Será que tudo isso aconteceu por acaso? E não podemos esquecer que são milhões e milhões e milhares de milhares, bilhões de estrelas dessa natureza que estão por aí. A distância entre uma estrela e outra é de 50 trilhões de quilômetros. Isso também é por acaso? Para se chegar de uma estrela a outra, viajando a 8 quilômetros por segundo, seria necessário 200 mil anos para chegar de uma na outra. Será que tudo isso é por acaso? A Bíblia diz no Salmo de número 24, versículo 1 e 2, diz assim: que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. É isso que diz a Bíblia. Como é que nós podemos explicar, diz a ciência, a questão da rotação e translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol? Rotação e translação também. A ciência diz que se a rotação da Terra durasse mais do que 24 horas, as diferenças de temperatura seriam grandes demais. E se fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seriam devastador. Seria isso também uma casualidade? O que é que inclina a Terra, de uma maneira que haja as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno? A ciência diz que a inclinação de 23 do eixo da Terra é exata. E se essa inclinação se alterasse